tudo que o Vasco está passando agora com essa fase de venda do Vasco, de salvação do Vasco, a verdade é essa, né? O presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele, assim, era o foco dele, assim, era o foco dele. Você está no canal no Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo tranquilinho? Juntos novamente aqui para falarmos de Vasco e aquilo, né? Caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, vai lá, vê os planos e ajuda a gente a permanecer no ar, seja um apoiador. Se você também quiser nos ajudar mais, você tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com, no radarvascaíno@gmail.com. E também tem aqui, ó, o QR Code para você, se quiser, nos ajudar. É só apontar a câmera do seu celular e você consegue nos ajudar também. E segue também nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, você viu aí no início do vídeo o Alexandre Pássaro falando que o Jorge Salgado já tinha como objetivo fazer o Vasco se transformar em SAF, e isso já em 2020. Rapaz, em 2020, o Alexandre Pássaro foi chamado em dezembro, ele fala na entrevista que dia 26 de dezembro ele estava num jogo no Maracanã contra o São Paulo e Fluminense, e o Jorge Salgado ligou para ele, convidando para ele ser o diretor de futebol do Vasco da Gama em 2021. Aí você vê que as coisas começam a se encaixar, né? E as narrativas vão sendo quebradas ao longo do tempo, conforme vai se passando. E agora eu vou colocar para você cortes minuciosos de uma narrativa dessa SAF que muita gente acredita que, principalmente sendo feita por essa direção, vai dar certo. Eu acho muito difícil. É por isso que a gente não acredita nessa SAF, ainda mais sendo feita por esse pessoal que está lá dentro do Vasco. Acompanha só, a partir de agora, alguns cortes que você vai ficar de queixo caído. Vai ter corte do Jorge Salgado, vai ter corte do Alexandre Pássaro e vai ter corte do Edmundo. Veja só, acompanha e eu volto no final. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube-empresa. Clube-empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Então, a gente quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube-empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. No decorrer do ano, ali mais para o final do ano, a SAF foi promulgada no Congresso, né? A lei foi aprovada, e a partir daquele momento a gente se debruçou para entender a lei, quais seriam os benefícios que a lei poderia trazer para o Vasco, entender todas as nuances colocadas pela lei, e a gente percebe que a lei veio exatamente para tentar criar uma solução para aqueles clubes mais endividados. Eu vou aqui fazer novamente uma conta. Se a gente deve 800 milhões hoje, se a gente conseguir pagar todas as nossas despesas, o que não está previsto no orçamento, a gente, no final do ano, já tem essa dívida crescida de mais ou menos 120 a 150 milhões.
com mais o furo de caixa, a gente, esse ano, tem 120 de furo de caixa, mais 120 de juro da dívida que a gente carrega, que não foi feita por essa gestão. Então, a gente tem mais ou menos 220 milhões, cento e tantos milhões de acréscimo e 120 milhões para cobrir de caixa. Eu acho, e tenho me debruçado sobre o assunto, tenho discutido, tenho conversado, não só com o meu pessoal, mas com pessoas que estão muito por dentro do assunto, que conhecem o assunto, e não estou vendo uma outra solução a não ser a gente caminhar para a SAF. Por que eu estou dizendo isso? Porque a SAF abre uma oportunidade clara de você atacar a dívida e também criar recursos para o futebol. Nesse modelo atual, esse modelo se esgotou para o Vasco. Se esgotou. A gente não tem capacidade de endividamento, a gente não tem capacidade de crédito, a gente não tem musculatura financeira para ir ao mercado contratar esse ou aquele jogador de melhor qualidade. A gente abre o ano devendo 120 milhões. Então, a SAF abre uma perspectiva clara, inegável, de você conseguir combater esses problemas, que são endividamento e criar recursos para o futebol. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque na campanha eu fiz, era premissas da minha campanha, você conhece as premissas da campanha, vocês que estão assistindo, que era o quê? Reduzir o endividamento e criar mais recursos para o futebol. Parece que Papai Noel está me atendendo, porque tem a SAF, que pode me trazer recursos para minimizar em muito o endividamento do Vasco, se não acabar com o endividamento do Vasco, e me dar recursos para investir no futebol e me tornar competitivo novamente. Hoje o Vasco não tem a menor possibilidade de sair, ir a mercado, contratar jogador, não tem a menor chance, não tem musculatura financeira, a gente foi perdendo isso ao longo dos 20 anos. Isso não começou agora nessa gestão, isso é um processo longo, duradouro, em que as pessoas das respectivas gestões, não estavam muito atentas a isso. Então, para colocar isso, quer dizer, a SAF ela vem num bom momento. Se a gente vai aprovar ou não a SAF, não é um problema da diretoria administrativa, é um problema do conselho e dos sócios na Assembleia Geral. Nada vai ser imposto, nada vai ser goela abaixo. A gente está estudando esse assunto, a gente contratou o escritório Verano para dar um parecer sobre a SAF para a gente está contratando o escritório do Francisco Musnick para nos dar uma assessoria em M&A, se esse negócio evoluir. Agora, quem vai decidir o destino do Vasco são os sócios, através da Assembleia Geral. Eles é que vão dizer se querem a SAF ou não querem a SAF. Se querem permanecer nesse modelo que se esgotou, obsoleto, ou querem ir para uma disruptura melhor. Vai dar certo a SAF? Não sei, acredito que sim. Temos todas as possibilidades de, em fazendo as coisas acontecerem de maneira correta e responsável, de dar certo. No Vasco foi um pouco maior até, assim, porque eu era o diretor de futebol lá, então naqueles 12 meses que eu fiquei no Vasco ali, a coisa ficou mais midiática ainda do que estava, sabe? Como é que foi quando quem foi que te convidou para ir pro Vasco? Como é que foi receber esse convite? Cara, foi dia 26 de dezembro de 2020, eu lembro disso porque o São Paulo jogou, naquele momento eu já tinha informação, porque o campeonato, por causa da pandemia, foi até fevereiro, né? Isso. Naquele momento, eu já tinha informação dessa nova gestão que está no São Paulo, que não iam renovar o meu contrato ia até 31 de dezembro, junto com o Leco, né? E a gente liderava o campeonato, naquela fase ali com o Diniz e tal, e a gente foi jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense, dia 26 de dezembro. E no intervalo, cara, eu tinha descido pro vestiário, tinha uma confusão e tal. A hora que eu subo, um 021 me ligando. Eu falei, porra, quem tá me ligando? Eu atendi, era o presidente do Vasco, o Salgado, que tinha assumido dentro daquela confusão que ação,
derruba a liminar, volta a liminar, mas ele tinha sumido. E ele falou, pô, cara, eu fui atrás, eu gosto do teu perfil, queria bater um papo contigo. Como é que você tá de tempo? Eu falei, cara, é voo fretado, acabou o jogo do Fluminense aqui no Maracanã, nós vamos voltar para São Paulo. Ele falou, pô, não tem como você ficar? Eu falei, tá bom, vou ficar, cara. Aí eu fiquei, no domingo, passei, cara, quase que o dia com ele, o jogo foi sábado. Um papo muito bom, assim, sabe? Uma visão muito boa. Tudo que o Vasco tá passando agora com essa fase de venda do Vasco, de salvação do Vasco, a verdade é essa, né? O presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. E um cara muito, pô, pôs dinheiro, e não foi pouco, do bolso dele para que o Vasco tivesse água no vestiário, assim, nesse nível, entendeu? Então, dinheiro que ainda tá lá, que talvez ele vai receber de volta só quando agora a 777 realmente entrar e tal. Então, pô, foi um projeto que casou. Eu tinha, na época, outras propostas, pedi um tempo pro Vasco, né, para esperar. Mas aí, cara, o Vasco é gigante, né, cara? E aí, a hora que eu comecei a analisar tudo, eu falei, não, é pro Vasco que eu vou, cara. E a situação tava muito difícil, porque o Vasco já tava na zona do rebaixamento, tinha mais 11 jogos pela frente, ou 12 jogos. O Luxemburgo chegou junto comigo, né, ali, e... Só que, cara, não conseguiu salvar, já tinha esse risco, né? Aí nós fomos pra Série B, cara, passamos por um processo gigante de reformulação, mas também não conseguimos subir. Você vê as SAFs, as 3 que foram aprovadas até agora, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Se a gente pegar uma lista dos clubes que estavam mais, endividados ou mais quebrados, popularmente falando, sem nem analisar número, você ia ver que tá por aí, cara. Vai ter um ou outro clube que talvez está numa situação parecida, mas esses 3 estão numa situação emergencial, que acabou sendo os que foram vendidos mais rápidos, porque era a única solução, cara. Era a única solução. Assim, eu não vejo outra solução, porque... mas se só pra Série A. Cara, só pra Série A tua receita sai de... sei lá, no Vasco, um clube de torcida que envolve mais coisa, como sócio torcedor e tal, vai sair de 50 para 200, 250. Cara, com uma dívida monstruosa, sabe? Que te engole a todo momento, de não poder ter dinheiro na conta, que o dinheiro é travado. Porque pode ir pra Série A, mas não vai ter condição de competir. Não, e além disso, cara, o esforço que você precisa fazer para que o jogador vá para lá, hoje, tendo outros clubes, assim, por exemplo, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, são clubes menores. Bragantino, né? Bragantino. Mas, cara, clubes que todo mundo sabe que tá melhor administrado, né, ao longo do tempo. Então, o jogador tem família, o jogador, ele vive daquilo por aqueles 12, 15 anos. E às vezes o cara, vou pro Vasco, e se eu ficar 4 meses sem receber? Tem então isso, você tem um esforço diferente para trazer o jogador que te reduz ainda mais o mercado, né? O mercado ele não é tão aberto, porque não é todo mundo que vai falar, eu vou, entendeu? Eu, inclusive, né, foi um risco que eu sabia que ia correr, mas corri o risco e beleza, tava no pacote, eu queria isso, sabe, em nome dessa experiência e desse carimbo de Vasco da Gama dentro do meu currículo, que é, enfim, gigante. Então, não é fácil, mas eu não vejo outra solução, cara, não vejo de verdade. E se o presidente não tivesse lá, né, o Jorge Salgado não tivesse ter colocado o dinheiro que ele colocou, eu também não vejo uma forma de que o Vasco... E mesmo ele colocando dinheiro, nós vendemos o Thales, vendemos o Arthur, deu 50 milhões de reais de venda no ano passado, 60 milhões de reais de venda, e mesmo assim, cara, você fica correndo atrás por exemplo, dessas vendas de jogadores, tem um percentual, acho que é 20%, que você tem que pagar para uns ex-presidentes que emprestaram dinheiro pro Vasco há 10 anos. E a dívida tá lá rolando. Então, não tem fim, cara. Não tem fim. Agora vai ter, se Deus quiser vai ter. E eu acho que o Vasco... Eu estive lá semana passada, inclusive, almocei com toda a galera do Vasco. E vejo, assim... Eles pagaram, acho que o mês de... Nós estamos em maio. Acho que foi o mês de abril. Eles pagaram adiantado, cara. Então, caraca, hein? Funcionar... E isso muda tudo, cara. No Vasco, o dia de alegria... Quando você ganha, tinha alegria. Mas tinha um dia diferente de alegria, que é quando pagava o salário. Pra funcionário, cara. Caraca. O cara tirava a corda do pescoço. E aí... O que acontece? A vitória, que no Flamengo, eventualmente, tem um peso para quem tá dentro, não para quem tá fora. A torcida é igual, mas para quem tá dentro, precisamos ganhar, porque aquele... No Vasco, precisamos... mas também precisamos receber, Você divide o teu esforço ali. E essa divisão de esforço é ruim pro ambiente, cara. Então, às vezes tinha dia, você perdeu no domingo, pagou o salário na segunda. Tá uma alegria do caralho no CT. Que porra é essa, cara? Pagaram o salário. 2 meses que tava para trás. O cara vai lá, paga o aluguel, não é despejado. Paga o seguro-saúde que estava atrasado, paga a escola da filha que estavam querendo cancelar a matrícula. Cara, não é fácil. Com o seu time, vencedor, disputando todos os títulos. É claro que aqui no Brasil, a gente vive num país continental de gigantes em todos os estados.
E é bem possível que a gente chegue ali na frente, a gente volte a ter 12 ou mais postulantes ao título, como era no passado. Hoje, alguns gigantes do futebol brasileiro, e eu me sinto bem à vontade de falar do meu Vasco, se ele subir para a primeira divisão, o torcedor tem que entender que o orçamento do Vasco anual é o 13º, 14º, 15º, e é nessa posição que ele vai brigar. Cair não, dá para fazer futebol, porque tem gente com 12º, 13º orçamento, e aí eu falo de Fortaleza, aí eu falo de, enfim, aí quando a gente cita nome, os caras ficam bravos, mas aí eu falo de times que tem o 12º, 13º, 14º orçamento, e chegaram em terceiro, em quarto, em quinto colocado. Aí vai a grandeza da camisa, a tradição da torcida, o que a torcida do Vasco tem feito é excepcional, entendeu? É excepcional. Mas o torcedor tem que entender que se acontecer, e se Deus quiser vai acontecer, o retorno do Vasco à primeira divisão na temporada 2023, o Vasco vai ter um orçamento X e tem que ser cobrado por essa colocação, entendeu? Vai ser maior do que alguns e obrigatoriamente tem que chegar à frente desse alguns, mas não vai ser maior do que o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro. Então não tem a obrigação de chegar à frente desse. Conclusão. O que eu tirei de conclusão? É melhor alguém investindo e ter lucro do que alguém que é só apaixonado e que enriquece às costas de um clube que fica falido. Simples assim. Bem, diante de tudo que você ouviu, eu gostaria muito, meu amigo, que você comentasse e dissesse aí qual é a sua análise em relação a essa narrativa da SAF, que, segundo o Salgado, não tinha nada, mas o Pássaro desmente, o Edmundo fala uma coisa, que a SAF, o Vasco não vai estar entre os principais clubes do país. Enfim, quem está falando a verdade? Você acredita que vai dar certo? Eu tenho minhas dúvidas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha e comenta. E é isso aí, minha gente. No Radar Vascaíno, volta mais tarde, às 21 horas, com a nossa live Resenha Vascaína, que hoje é terça-feira. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!